Milhões de pessoas embarcam em navios de cruzeiro de luxo todos os anos em busca de momentos agradáveis, como luas de mel ou viagens em família. Infelizmente, nem todas retornam para casa. Na verdade, há uma crescente preocupação com a segurança a bordo de navios de cruzeiro, já que muitas pessoas desaparecem das embarcações. E é exatamente sobre isso que vamos falar: o desaparecimento do recém-casado George Smith em 2005. Vem tomar um café comigo e eu te conto tudo sobre esse caso. E aí, Teófilo, Mauro Plastina aqui. Desaparecimentos em navios são mais comuns que você pode imaginar, e isso nem é uma história de Agatha Christie. Esse caso específico aconteceu com George Smith, de 26 anos. Ele desapareceu durante um cruzeiro em que comemorava sua lua de mel. Ele havia se casado com Jennifer Hagel, de 25 anos, no dia 25 de junho de 2005, em um casamento à beira de um penhasco em Newport. George estava prestes a assumir o negócio de bebidas do seu pai e Jennifer havia concluído seu mestrado e ia dar aula para a terceira série a partir do verão, logo depois da sua viagem. 4 dias depois do casamento, em 29 de junho, o casal embarcou no navio de cruzeiro MS Brilliance of the Seas da Royal Caribbean, prontos para sua lua de mel de 2 semanas, que os levaria por vários países do Mediterrâneo, como Itália, Grécia e Turquia. O casal embarcou em Barcelona, na Espanha, e vários dias após o início do cruzeiro, eles fizeram novos amigos, sendo a maioria outros casais. No entanto, um indivíduo em particular chamou a atenção: um jovem de 20 anos chamado Josh Askin, que estava viajando com a sua família. Josh conheceu Jennifer e George enquanto o grupo visitava Florença, na Itália, na noite de 5 de julho. No entanto, acontecimentos a bordo do navio do cruzeiro tomaram um rumo inesperado. As câmeras de segurança mostraram Jennifer e George entrando no cassino do navio por volta da meia-noite. Antes disso, o casal havia passado o dia na Grécia, jantando juntos e brindando seu futuro. O vídeo de George é o último registro dele lá no navio. Durante esse tempo no cassino, George consumiu absinto, que aparentemente havia sido contrabandeado a bordo, já que não estava disponível no menu do navio. Josh Askin também estava com ele, assim como outros 3 jovens russos-americanos que eles haviam conhecido: Gregory Zack Rosenberg e Rusty Kaufman. Enquanto isso, Jennifer supostamente estava se aproximando de um dos membros da tripulação. Os dois flertavam para lá e para cá, e isso deixou George bastante incomodado. Assim, ela e George acabaram brigando naquele dia, o que resultou em Jennifer chutando o marido antes de sair furiosa da cabine. E isso teria acontecido por volta das 2h30 da madrugada. Segundo Josh, ele, George e os outros continuaram a festa até tarde da noite, e quando decidiram voltar para suas cabines, perceberam que George mal conseguia andar. Eles o acompanharam de volta ao quarto. No entanto, George percebeu que a sua esposa não estava lá, então todos foram procurar Jennifer juntos. Quando não conseguiram encontrá-la, o grupo de homens levou George de volta ao quarto mais uma vez. Close the door. We never saw him again. Same story. I'm dead. Never saw him again. E já que você chegou até aqui no caso, aproveita e se inscreve no canal e vem tomar um café comigo vendo diversos casos de crimes todas as semanas. Muito obrigado pelo teu apoio. Mas aí continuamos a nossa história com o depoimento de Josh, que disse que havia ido ao banheiro e quando voltou, os outros homens já haviam tirado os sapatos de George e o colocado na cama, pouco depois das 4 horas da manhã. A partir daí, os 4 homens afirmaram que ficaram um curto período no quarto e depois voltaram para uma cabine, onde pediram uma grande quantidade de comida. Eles tiraram fotos da comida e de si mesmos com as refeições. No entanto, segundo o xerife adjunto da Califórnia, Cletus Hyman, que estava hospedado próximo a George no navio, isso aí não era verdade. Ele ligou para reclamar sobre o barulho no quarto de George
e afirmou que não era a primeira vez que estava tendo esse barulho lá dentro. Hyman olhou pelo olho mágico da sua cabine e viu 3 homens saindo do quarto de George caminhando pelo corredor. Antes disso, ele havia ouvido George expulsando pessoas do seu quarto. Mas Hyman não sabia dizer exatamente quem teria saído do quarto ao lado. E pouco tempo depois disso, ele ouviu um barulho horrível, como se alguém tivesse caído na varanda e o som tivesse causado vibrações no seu quarto. E isso aconteceu lá pelas 4:30 da manhã. Depois disso tudo, Jennifer foi encontrada desmaiada no corredor do navio por alguns membros da tripulação e não lembrava direito o que tinha acontecido. Após sair do cassino às 7:30 da manhã do dia seguinte, os passageiros e a tripulação notaram uma grande mancha de sangue em uma das toldas do navio e alertaram os membros da equipe. Jennifer foi até a cabine e viu que o seu marido não estava lá e presumiu que ele estava dormindo em outro lugar, talvez com quem tinha conhecido antes, e saiu para um compromisso que havia marcado para os dois no spa do navio. Ela foi posteriormente alertada pela tripulação do navio e percebeu que George devia ter caído do mar em algum lugar entre a Grécia e a Turquia. No início da investigação sobre o desaparecimento de George Smith, o capitão considerou tudo isso como um acidente. No entanto, muitos envolvidos, como a família de George, não estavam tão certos disso. We did conduct different experiment, measurement, study. We did check the cabin, the canopy, and the balcony. We did a couple of experiments. However, I'm not going to share with you the detail of the experiment. That's part of agreement. Pequenos vestígios de sangue foram encontrados na cabine de George, e os investigadores trataram o caso como um homicídio a partir de então. Em 29 de julho, o FBI anunciou seu envolvimento no caso. A história recebeu ampla cobertura da mídia, incluindo programas como Geraldo Rivera, 48 Hours e Dateline NBC, que sugeriam que poderia ter sido um roubo que deu errado. O caso até inspirou um filme para a TV chamado Deadly Honeymoon. Em 2012, o New York Post publicou que o caso havia sido encaminhado à divisão da máfia do FBI, mas é desconhecido o porquê dele ter ido para essa divisão. Ainda em 2012, o advogado da família Smith, Mike Jones, reuniu documentos da empresa da tripulação que levantaram dúvidas sobre os relatos dados pelos 4 homens que acompanharam George de volta à sua cabine na noite em que ele desapareceu. Segundo eles fizeram um pedido enorme de comida, mas não há registro dessa suposta solicitação de serviço de quarto na cabine deles, apesar das fotos que foram feitas. Josh Eskin, o californiano de 20 anos que havia se tornado amigo de George durante o cruzeiro, não passou no teste do polígrafo do FBI e, enquanto era interrogado pelo advogado da família Smith, invocou o seu direito à 5ª emenda. Os resultados dos testes de polígrafo dos primos Rosenberg com o FBI foram inconclusivos. Greg Rosenberg acabou dando depoimento sobre esse caso anos depois, quando ele estava preso por tráfico de drogas. Because I want to know what happened that night, honestly. Because I already explained to you, I've been through it and back, accused of nothing. And that's the honest truth. Now I'm not sitting in front of this camera and say accused of something that I, through people in my neighborhood in Boca Raton and on the internet, and they blast my name. For what? Because I chose to try to help. That's why I want to know. I'd like to know. I wish I was good in law because I'd make a point of it. What would you ask Jennifer if you could? Why she left, and where was she, and how do you end up in the spa, and then you say you had passed out in the solarium, and then whatever. I mean, there's a lot of things that go through your head in the last 4 or 5 years since that happened. We all grew up, you know what I'm saying? So something from that night just doesn't make sense. None of it does. None of it makes sense. Na época da investigação, o advogado de Josh, Keith Greer, afirmou que o seu cliente estava com os outros homens na cabine do outro lado do navio quando George desapareceu e que Josh havia passado em um polígrafo que havia sido administrado anteriormente. O advogado também alegou que o FBI possui fotos que mostram os homens comendo nas primeiras horas de 5 de julho e que as informações de data e hora dessas imagens
comprovam que os homens estavam nessa cabine quando George simplesmente desapareceu. 7 anos após o incidente, o advogado da família Smith, Mike Jones, descobriu uma fita de vídeo feita por alguns dos homens logo após o desaparecimento. Os 3 homens russos-americanos são vistos e ouvidos fazendo piadas insensíveis sobre a morte de George, afirmando coisas como "demos uma lição de parapente sem paraquedas naquele cara", com Greg Rosenberg acrescentando no final: "Eu disse que eu era um gangster". Mas embora a família só tenha tomado conhecimento dessa fita em 2012, o FBI já sabia dela desde 2005. Agravando ainda mais essa situação, os 3 homens e as suas famílias foram supostamente expulsos do cruzeiro apenas 3 dias após o desaparecimento. E isso ocorreu quando uma mulher de 20 anos se apresentou e alegou ter sido estuprada por Kaufman e pelos primos Rosenberg. Josh Askin supostamente estava presente durante esse incidente e teria filmado o ataque com a câmera de Rusty Kaufman. Jennifer, após ser interrogada pelas autoridades turcas, optou por não permanecer no cruzeiro e voltou para casa. Ela foi fortemente criticada pela família Smith pelo seu comportamento após o desaparecimento de George. E isso inclui o momento em que ela aceitou $1 milhão em compensação da companhia de cruzeiro e publicamente afirmou que acreditava que George havia morrido em um acidente resultado da sua bebedeira daquela noite. Em 2009, Jennifer se casou novamente e um artigo do Daily Mail de 2015 diz que ela mudou de opinião e acreditava que George havia sim sido assassinado. Apesar de todas as circunstâncias suspeitas, o FBI encerrou a sua investigação criminal sobre o caso em 2015, mas o corpo de George nunca foi encontrado e nenhuma acusação foi feita no seu caso contra ninguém. Mas e aí, quantos cruzeiros você já fez? Vai participar desse tipo de história de Agatha Christie? E por falar em histórias, você já leu alguma minha? Todas estão disponíveis de graça para assinantes do Kindle Unlimited lá na Amazon. O link tá aqui na descrição do vídeo. E se você quiser ver mais casos, que tal um que é mais que um caso do Tinder? É o caso Grace Millen. Acesse o vídeo aqui do lado e fique atento a quem você dá match. Um ótimo caso para ti e até o próximo vídeo com mais café e terror. Até mais!